conversa de hoje, nós vamos ter hoje sobre qual é o impacto, né, da sexualidade dos pais na criação dos filhos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, é uma live que por isso que eu estou dizendo, não vai ser uma live aula, né? Porque a gente não tem aí respostas concretas a respeito dessa situação. Mas temos bastante argumentos para a gente questionar, para a gente refletir sobre qual que é esse impacto que a nossa sexualidade de adulto tem na vida dos nossos filhos, né? Na nossa criação deles, né? Então, esse é um assunto que a gente precisa refletir sobre ele. Então, eu não vou trazer nada pronto aqui para vocês, mas bastante argumentos aí para a gente ver como é que está essa nossa sexualidade. Eu estou trazendo porque eu vi uma pesquisa essa semana, uma pesquisa, né, que foi feita no Canadá, e que essa pesquisa mostrava que os pais sempre acham que os filhos, que eles não interferem nas condutas sexuais dos filhos, que eles não são modelos, que os seus filhos adolescentes não estão nem aí porque eles são, nem o que eles fazem. E não é bem assim, né? Ou seja, na pesquisa, eles perceberam que 78% das mães que participaram dessa pesquisa, elas acreditavam que os seus filhos se baseavam nos seus modelos, né, de comportamento sexual, eles se baseavam no comportamento dos amigos. Só que na pesquisa com os adolescentes, o que eles disseram é que quem espelhava, na verdade quem espelhavam eles para as suas condutas sexuais eram os pais. Então quase 50% dos adolescentes que foram entrevistados, numa faixa etária, veja, numa faixa etária que eles não costumam dizer que os pais são modelos deles, mas numa faixa etária de 14 a 17 anos, eles disseram que a pessoa com quem eles se espelhavam nas suas condutas sexuais eram os seus pais. Então, quando eu vi essa pesquisa e vi, né, esse posicionamento das mães, me veio então a ideia da gente conversar um pouco sobre essa questão da nossa sexualidade adulta, como nós, como pais, influenciamos ou impactamos nas condutas sexuais ou no comportamento sexual dos nossos filhos. E aí, quando eu estou falando comportamento sexual, eu não estou falando do comportamento sexual, ou seja, como é que ele transa ou como é que ela transa, mas no comportamento sexual do ser homem, do ser mulher, do se relacionar nesse papel, né? O que eles acreditam, como é que eles se portam a partir dos modelos que ele tem. E se a gente vê que esses nossos papéis, ou seja, tanto de pai quanto de mãe, tem uma influência na vida dos nossos filhos, como que a gente pode fazer para melhor aproveitar essa influência que a gente tem para fazer dos nossos filhos pessoas melhores, né? Pessoas até melhores do que nós mesmas somos, porque a gente está sempre procurando aperfeiçoar. Quem é essa mãe e esse pai de adolescente? Qual é o perfil, né, da sexualidade de um pai e de uma mãe de adolescentes? Bom, se você não teve o seu filho, que hoje está na adolescência, com 10 anos de idade, né, e ele hoje está aí por volta dos 12, você teria 32, coisa que raramente acontece. Então, eu estou contando que essa mãe de adolescente, ela tem aí a partir dos seus 40, né, no máximo 38, mas eu estou olhando aqui para aquela mulher acima de 40, para aquele homem que está acima de 40. Então, que tem entre 40 e 50 anos, 40 e 55 anos, que é mais ou menos a média da idade dos pais de adolescentes. Então, quem é essa mulher que é mãe de adolescente? Como é que está o seu corpo? Né? Eu tenho um de 14 anos, a Conceição falou. E você quer dizer a sua idade, Conceição, aqui pra gente? Para ver se eu tô no caminho certo? Tá, 45, então eu tô na mira aí, eu mirei na idade da maioria, né? E eu acho que a maioria é isso daí. A Beatriz está colocando, eu sinto que a experiência da minha adolescência sofreu um prejuízo pelo exemplo dos meus pais, o que não se deve fazer.
O que não se deve fazer como mãe hoje? Eu me pergunto. Boa pergunta, Beatriz. É por aí mesmo a nossa conversa de hoje. Minha filha tem 12 e eu tenho 31. A Fabiana já foi mãe mais cedo, né, Fabiana? A Suzy tem um de 15 anos. Então, veja, a gente tem aí uma idade nesse momento que os nossos filhos, com exceção aí da Fabiana, que está com 31, então com 31 anos a gente ainda não vai sentir tanto muitas das coisas que eu vou dizer aqui, mas o que a gente vai perceber é que quando os nossos filhos entram na adolescência, a mulher, principalmente, o homem também, não é só a mulher não, o homem também. A gente vai ver aqui, eu vou fazer um comparativo aqui entre o homem e a mulher. Mas o que a gente vai perceber é que a mulher, ela entra num processo que é um processo quase que o oposto do processo que os nossos filhos adolescentes estão vivendo. Então, parte, né, que muitos estudiosos colocam, que parte da nossa irritação com a sexualidade dos nossos filhos, parte da nossa incompreensão ou da nossa falta de paciência com eles ou de não acolhê-los nesse momento da sua adolescência, é em função do momento em que a gente se encontra. Eu, particularmente, não dou esse crédito, né? Eu não acredito, né, que seja particularmente... Claro que isso influencia na forma como a gente está vendo a sexualidade, mas a forma como a gente vê a sexualidade ou se comporta sexualmente ou lida com o nosso corpo nessa idade, ou lida com os nossos relacionamentos, ou lida com o nosso sexo, ou lida também com a nossa aprendizagem, tudo depende da forma como a gente construiu isso na gente. Então, como é que nós construímos a nossa sexualidade? Então, em geral, por exemplo, o que eu vejo acontecer e que pode afetar ainda mais a forma como afetar tanto para melhor como para pior, hein, gente? Então, o que eu disser aqui não necessariamente o impacto é uma coisa ruim. O impacto vai ser ruim ou bom dependendo do que a gente transmitiu para os nossos filhos, do que nós estamos colocando para ele. Então, o que eu vejo aqui, uma mulher de 40 a 50 anos, né, ou um homem entre 40 e 50 anos, 55, porque muitas vezes os homens são um pouco mais velhos, agora isso já está mudando na geração de vocês, isso daí também já não era mais uma prerrogativa, né? Então, mas a gente vê que está mais ou menos nessa faixa etária. Como é que está o corpo dessa mulher nesse momento? Ela está vivendo um momento enquanto o seu filho adolescente, ele está explodindo em hormônio, a gente está vivendo um momento de diminuição de hormônio. Eu já diminui tudo que eu tinha que diminuir, né? Porque agora eu já não sou mãe de adolescente, eu quase sou vó de adolescente, né? Mas vocês que são mães de adolescentes, vocês que são pais de adolescentes, vocês estão num momento onde vai começar um processo inverso. E esse processo inverso começa a dar seus sinais aí por volta dos 40 anos. O corpo já não está mais tão obediente, aquela ginástica que a gente fazia e que rapidinho a gente já via, né, os efeitos dos nossos músculos, agora a gente se mata de fazer e aí a gente já demora um pouco mais para ver a resposta daquela musculatura. Aquilo que a gente comia e que no dia seguinte era só, sabe, a gente fazer um regimezinho ali, diminuir um pouco o doce e rapidinho a gente perdia aquele quilinho. Agora não, agora o nosso corpo ele já demora mais. Então a gente vai vendo que o nosso corpo ele começa a ficar desobediente. E essa desobediência do nosso corpo vai gerando em nós um jeito de ver e lidar com o nosso corpo que pode nos deixar mais ou menos irritada, dependendo, não é, do como que a gente está lidando com essa questão. E mais, principalmente em relação ao conceito que cada um tem da importância desse corpo num relacionamento a dois. Então, se eu sou uma pessoa que valorizo, e em geral na nossa cultura há uma valorização muito grande desse corpo, porque a gente vê aí todo um enfoque, todo um trabalho de mídia, uma geração que pôs muito empenho na aparência física, tanto as mulheres como também os homens, coisa que, por exemplo, quando eu era adolescente ou quando eu era uma mulher mais madura, né, agora eu já estou quase ficando velhinha, mas ainda não fiquei velhinha, estou lá me encaminhando, mas quando eu tinha a idade de vocês,
O corpo era para a mulher, já era algo que a gente tinha que valorizar, já era culturalmente algo que a gente tinha que valorizar. Mas para o homem ainda não era tanto. Então, um homem barrigudo, um homem com barriga de tanquinho cheio de roupa para lavar, né? De tanque cheio, não era um problema. Hoje não, hoje as mulheres valorizam muito mais, os homens valorizam muito mais, está todo mundo aí na academia. E obviamente nessa faixa etária a gente já vai começando a perceber, e dependendo dos conceitos que a gente tem, da forma como a gente encara, a gente vai lidar melhor ou pior com esse tipo de situação. Os relacionamentos. Então, muitas vezes, a essa altura do campeonato, se esse seu filho adolescente é filho do seu primeiro casamento e você ainda está casada, digo ainda porque muitas vezes hoje, a essa altura do campeonato, os casamentos já não existem mais, né? E você está casada com o pai desse seu filho, o pai dessa sua filha, muito provavelmente vocês já estão num relacionamento estável que já tem uma longa duração. E esse relacionamento estável para a nossa vida sexual, ele pode ser bom ou ruim, sem graça, desanimado, dependendo de como cada um vê a sua sexualidade. Então, se você é uma mulher que mesmo aos 40 anos, você está lá aos 40 anos, você sempre teve uma experiência sexual positiva, você sempre foi uma pessoa que foi em busca dos seus conhecimentos, que vocês criam na vida sexual de vocês, que vocês vivem uma vida sexual com novidade, né? Como diz a Esther Perel. A Esther Perel fala, para um relacionamento de longa duração, a gente sentir tesão nele, a gente ter vontade de transar, a gente tá ali a 1000 por hora nesse relacionamento. Esse relacionamento precisa ser, como é que diz? Trazer novidades no sentido de não ficar naquela mesmice, dessa pessoa não ser igual sempre, não é? Dela ter sua criatividade, dela trazer para a sua relação a sua espontaneidade, não ficar sendo só aquilo que o outro espera que eu seja. Porque quando esse outro nos encontrou, quando esse outro se apaixonou por nós, ele não se apaixonou por aquela mulher que ele queria que ele fosse. Ele se apaixonou pela mulher que a gente era. E agora que a gente tem uma bagagem muito maior, a gente pode ser uma mulher muito melhor ainda. Né? A gente pode mostrar outras faces dessa mulher, porque a gente não tem uma face só, a gente tem muitas faces. Como o homem também não tem uma face só, ele também tem muitas faces. Cada um de nós temos várias faces, né? E são essas faces que a gente precisa conhecer para a gente ver quem somos nós, que tipo de mulher sou eu, né? Como eu me relaciono. Como é que eu estou? Se eu não estou mais casada com o pai dos meus filhos e nem estou em um outro relacionamento, como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu vejo essa minha solitude, né? Porque não é uma solidão, é uma solitude que pode ser uma escolha. Porque é importante também a gente estar só. A gente também é uma excelente companhia para a gente mesmo. O que não quer dizer que a gente não se relacione com ninguém, né? Então, quem sou eu neste meu modelo de mulher? Sou uma mulher para dentro, que não quero nem saber, que me separei e estou achando ótimo porque agora eu não tenho mais que me relacionar com ninguém e que eu não quero ter mais vida sexual, que sexo, qual é a imagem de sexo que cada uma de vocês trazem? Não é? Como é que é sexo para vocês? Sexo é uma coisa boa, uma coisa positiva? Ou sexo vem sempre com aquele conceito de medo, de perigo, de coisa ruim? Como é que foi a vida sexual que vocês tiveram até agora? Né? Como é que foi negociar esse prazer com a sua parceria? Seja com o seu marido, com o namorado? Como é que vocês se viram nisso? Como é que vocês se verem hoje? Você se vê uma mulher que é vista, que o seu marido lhe enxerga quando chega em casa? O seu marido, você pai, você é um homem que acha que sua mulher, percebe que a sua mulher lhe enxerga, que ela sente desejo, que ela sente tesão por você? E você é uma mulher que seu marido sente desejo, sente tesão? Então, todas essas questões, a gente precisa começar a fazer uma reflexão.
Porque quando a gente é uma pessoa que a gente acha que a gente é invisível, que sabe, que o meu marido já não sente tesão, que ele transa por transar, que eu já sei o que é que ele vai fazer, do começo até o fim, que não tem, sabe, não tem novidade nenhuma. Aí dá vontade, sabe, de dizer que tá com dor de cabeça, não dá vontade de ter relacionamento. E eu começo a olhar o sexo de uma forma pesada, em vez de ver o sexo como uma coisa positiva na minha vida. Em vez de ver o sexo, né, como, por exemplo, outro dia fizeram uma pesquisa, acho que foi o pessoal da USP, fizeram uma pesquisa sobre como era a sexualidade da mulher acima de 60. Então, quem era essa mulher? Então, muitas mulheres, muitas delas estavam separadas e que eram mulheres que não estavam dentro de casa, que elas estavam indo para a rua, como diz um primo meu, estava na estrada, né? Ela estava na estrada buscando se encantar, buscando, não é, encontrar pessoas, não estava fechada para os relacionamentos, não estava fechada para o amor e muito menos fechada para o sexo. Ia para os lugares e dançava e tinha seus parceiros de dança e nesses lugares encontravam pessoas que algumas vezes também dava liga, dava conexão, dava match, né? Como diz aí o Tinder, dava match e acontecia. E essas mulheres tratavam a sua sexualidade com muita leveza. Coisas que muitas delas chegavam a dizer que quando ela tinha essa idade dos 40 anos, né, que uma outra pesquisa mostrou, dizendo que a faixa etária mais chata da gente, que nós somos como pessoas chatas, caretas, rigorosas, é exatamente nessa faixa entre 40 e 60 anos, e 50 anos. Depois dos 60, a gente relaxa, né? A gente se sente, eu acho que meio com aquele sentimento de missão cumprida, e aí a gente relaxa um pouco mais, a gente consegue ser mais light, a gente consegue ser mais flexível. Por isso que as avós são tão queridas, né? Porque as avós estão nessa outra etapa, ela está... E os avós também, né? Ele também está nessa outra etapa. Então, é uma etapa onde a gente já não... Sabe, a gente não está tão rigoroso com aquilo que a gente... Com as metas que a gente estabeleceu com a nossa vida. Então, é importante que a gente se olhe e veja que mulher é essa que eu sou? Que homem é esse que eu sou? Não é? Quando foi a última vez que eu namorei? Sabe, como foi que eu namorei? Então, todas essas questões são importantes para a gente perceber o nosso lado sexual, as nossas descobertas sexuais. Porque é muito importante ser uma mãe de adolescente que conviva com a sua própria sexualidade e que não, sabe, que não negue seus sentimentos, não tá bom, gente, vai em busca de melhorar. Tá bom, também vai em busca de deixar ainda melhor, né? Hoje a gente tem essas possibilidades. Quantos sites, quantos mentores a gente vê aí, né? Na internet hoje, com a internet tudo ficou muito mais fácil, né? Aqui a Francisca está colocando, sempre tive bom relacionamento com os meus ex. Hoje estou separada do pai dos meus filhos, mas mesmo assim me sinto desejada por ele e às vezes ainda acabo caindo na tentação, pois no lado sexual ele me completa. Que bom, Francisca! Sabe, se cair nessa tentação não lhe magoa, nem magoa ele, por que não, né? Como diz a minha amiga Ana Canosa, sexóloga, ela diz, hashtag por que não? Então a gente tem que analisar. Isso vai fazer mal à minha vida, isso vai travar, a não ser, sabe, que cada encontro que a gente tenha com esse ex, esse encontro trave a nossa vida e nos deixe triste, nos deixe amarga, nos deixe infeliz. Mas se não for isso, por que não? Por que não? Então, a gente precisa refletir sobre, sabe, o que significa pra gente essa nossa vivência sexual. Que modelo de mulher eu sou? Não é? Que modelo de homem eu sou? Porque os nossos filhos estão ali com as anteninhas ligadas. E como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, eles vão exatamente buscar nesses relacionamentos da gente. Parece que não, parece que a gente... Ah, não, mas meu filho nem... Acho que ele pensa que eu nem transo com o pai dele. Ou então meu filho acha que eu só transei quando eu fiquei grávida dele. Não, gente. Os nossos filhos não estão mais nessa, não.
os nossos filhos estão ali ligados, eles estão percebendo como é que se dá essa relação entre pai e mãe, como é que se dá essa relação entre mães, e se a mãe tiver namorado, o seu namorado, ou se tiver namorada, a sua namorada, ou se o seu pai tem namorado com os namorados, porque hoje a gente não encontra mais aquela família pai, mãe e filho, a gente vai encontrar famílias de vários tipos. Não é? Nós hoje vivemos numa sociedade muito mais aberta, com muito mais possibilidades. E os nossos filhos estão vendo modelos diferentes. Na época da minha mãe, na minha época de adolescente, não tinha divórcio. O divórcio não era permitido ainda aqui no Brasil. Então, o único modelo que existia para a gente se espelhar era o modelo do pai e da mãe, né? Do casal com os filhos, e era aquilo que a gente tinha que buscar ser. Hoje não. Hoje a gente vai encontrar aí uma diversidade, né, nessa construção familiar. Às vezes é mãe sozinha com sua filha, com seu filho. Outras vezes é o pai sozinho com seu filho, com a sua filha. Outras vezes são dois homens. Outras vezes são duas mulheres. Outras vezes é uma mãe e a avó. Outras vezes é o pai e a avó. Enfim, a gente vai encontrar modelos muito diversificados hoje em dia de família. E todos esses modelos vão influenciar na forma como o nosso filho ou a nossa filha vai ver, né, e vai traçar metas para a vida deles, para o jeito deles serem, né, do jeito deles se comportarem. Então a gente vai ver, obviamente, que claro, quando eu falo aqui, nós somos modelos dos nossos filhos, a nossa forma de viver a nossa sexualidade, ela vai interferir na criação dos nossos filhos. Eu não quero dizer com isso, né, que esse modelo significa que o meu filho, a minha filha vai ser igual a mim. Não, eles não serão iguais a mim. Mas o que eu penso, como eu ajo, como eu lido, como eu trago os meus conceitos, como eu trato a sexualidade de uma forma geral, isso vai influenciar na criação deles, né? E isso é uma coisa que esse seu jeito, tanto pode ser um jeito admirado e copiado, como ele pode ser um jeito rejeitado. Aí é que a gente tem que ver. Porque quando a gente tem um modelo que nos faz bem e também faz bem aos nossos filhos, beleza, né? A gente tá ali num caminho que, sabe, tranquilo para a gente lidar e se relacionar na nossa vida com eles. Agora, se eu tenho um modelo e esse modelo é um modelo que me faz infeliz e, obviamente, por me fazer infeliz, consequentemente, eu também devo estar fazendo infeliz os meus filhos. Porque o fato de me fazer infeliz não é o suficiente para eu simplesmente tirar aquilo da minha vida e dizer assim, não, isso aqui eu não quero mais, eu jogo fora. Não, a gente tem que trabalhar isso na gente, né? A gente tem que primeiro identificar, reconhecer, para poder a gente, como é que diz? Poder gradativamente ir trabalhando e não passando isso para os nossos filhos. Senão a gente passa automaticamente, sem a gente perceber, na nossa postura, na forma como a gente lida com a sexualidade deles, nas perguntas que eles nos fazem, no jeito da gente responder. E outras vezes não, na maioria das vezes, a gente está passando isso no próprio jeito da gente lidar com a gente mesmo e com os outros. E eles estão vendo. E a gente não precisa dizer nenhuma palavra, mas eles estão vendo. E quando a gente não tem consciência do modelo que somos, a gente muitas vezes está passando imagem, né, do ser mulher, por exemplo, que é de uma mulher que você não gostaria que a sua filha fosse. Porque ser mulher daquele jeito foi um jeito de ser mulher que lhe trouxe muita tristeza. Lhe trouxe, por exemplo, relacionamentos abusivos, lhe trouxe, por exemplo, sofrimento, desqualificação. Mas a gente, sem querer, está passando as mesmas coisas que faz a gente ser desse jeito ou ter esse tipo de relação com os outros, sem que a gente saiba, sem que a gente perceba, né? A Meire colocou aqui, tenho 45 anos e vivo hoje a melhor fase da sexualidade com meu marido. Deixei crenças para trás, busquei tratamento para minha falta de libido e hoje eu desfruto da melhor forma com meu marido. Olha que coisa fantástica, né, que a Meire está trazendo aqui. E que é essa busca, porque a gente hoje,
hoje a gente tem uma grande oportunidade. Eu estava dizendo ontem, eu estava tendo uma reunião com as minhas alunas do Papo Firme, a gente conversando, falando exatamente sobre essa questão, né, do conhecimento, da forma da gente melhorar a nossa sexualidade, e dizendo para elas, até a minha geração, a gente tinha pouco conhecimento sobre sexualidade. Como eu disse para vocês já muitas vezes, para eu poder aprender sobre sexualidade, eu tive que me tornar uma sexóloga. E hoje não é mais assim. Hoje tem vários sites, hoje tem terapia, hoje tem livros, hoje tem muito conhecimento que a gente pode adquirir para a gente fazer essa reflexão e a gente, sabe, ir em busca de melhorar esse nosso relacionamento. Quantas palestras, né, que a gente encontra aí naquele TEDx, né, de sexólogos que trazem... sabe, muitas instruções muito legais. Eu ontem assisti, quarta-feira, eu tenho uma amiga que é a Ana Canosa, e ela juntamente com a Mariana, acho que é Mariana Forte, se eu não me engano, que é da Prazerela, que é um Instagram só sobre o prazer da mulher. Elas fizeram uma live sobre desejo, fetiche e fantasia. Coisas que nós, mulheres, fomos tão pouco, né, trabalhadas para a gente desenvolver os nossos fetiches, as nossas fantasias. E ela trazia exatamente isso, Mary, que a gente, essa idade dos 40, 45, 50, 60, 80, não tem mais idade para a gente viver bem sexualmente. Não é mais um privilégio da adolescente o desejo sexual. O desejo sexual, a nossa libido, ela, sabe, ela tá ali. O que a gente precisa é canalizar energia para ela, porque a libido, ela não tá só no sexo, não é? A libido tá no nosso trabalho, a libido tá no nosso papel de mãe, a libido, porque libido é o tesão, é o desejo por querer fazer as coisas, não é? A Adriana colocou aqui, boa tarde, tenho 43 anos, tive depressão pós-parto e com isso tive perda de libido. Com certeza, Adriana, quando a gente tem uma depressão, essa libido, ela baixa, ela tem uma tendência mesmo a baixar. Mas o que a gente não pode é deixar ela baixa. Ela baixou, é verdade. Você já identificou, isso já é um ponto positivo. Você já identificou. Agora, uma vez identificado, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver. Porque não é positivo para a nossa vida, né? Não é porque ela não baixa só a libido sexual, baixa a libido de tudo, né? Exatamente, a gente sente falta do beijo. Aliás, dia 13 agora, né, terça-feira, foi o Dia Internacional do Beijo. Também assisti uma live da minha amiga Marinês, outra sexóloga, que também falou sobre o beijo. Então a gente hoje vê quantas informações estão todos os dias aí no Instagram, todos os dias aí no Facebook, no YouTube. Todos os dias eu vejo meus colegas e eu mesma aqui conversando com vocês, trazendo informações para que a gente não se acomode, para que a gente, sabe, não ache que a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. A vida é do jeito que a gente quer que ela seja. Se eu quero que a minha vida seja monótona, se eu quero que a minha vida não aconteça nada, eu me acomodo. Eu fico em casa, eu acho que as coisas são do jeito que tem que ser e pronto, e acabou. Agora, se eu quero a minha vida com vida, né? E sexualidade, ela é vida, a gente precisa ir em busca de conhecimentos, em busca de dicas, de novidades, né? E eu lembro uma vez que eu chorei de rir com a minha filha era adolescente, e a gente tinha ido no supermercado, e lá no supermercado a gente viu uma revista, né? Acho que era a revista Nova, que trazia dicas para mulheres. Eu nem sei, porque faz tanto tempo que eu não assino revista, eu não sei mais nem que revistas que existem, né? Com essa história de internet, eu acabei ficando muito distante. Mas eu lembro, naquela época não tinha internet, então tudo era através, né, do material, né? A gente tinha que comprar o livro, a gente tinha que comprar a própria revista. E eu lembro que tinha lá 12 dicas para você deixar o seu homem enlouquecido. Eu digo, meu Deus, que coisa boa, deixa eu ver o que é que estão falando aqui. Vou pegar aqui e vou ver. Quando eu abri com ela, eu digo, vamos, filha. Ela já tinha, eu acho que seus 15 anos, alguma coisa assim. A gente estava ali conversando sobre sexo. Aí a gente disse assim, vamos ver aqui o que está dizendo. Deixa eu ver aqui essa revista, eu vou comprar essa revista que eu quero ver o que está dizendo. E eu morri de rir, porque quando eu peguei a revista,
A revista, segundo a sexóloga Maria Helena Vilela, que sou eu. Eu digo, eu achando que alguém ia me dizer uma novidade, sou eu que estou falando as novidades que eu sei, né? Só o meu repertório que está ali. E eu fiquei muito frustrada, porque eu queria ouvir de outras pessoas, e naquele momento eu não tava tendo acesso, né? Então, hoje não, hoje a gente tem acesso a muitos sexólogos, né? Há muita gente hoje que estuda a sexualidade, e a gente tem aí muitos sites, muito cursos, inclusive, né? Cursos para a gente desenvolver as nossas performances, né? Então, gente, brinquedinhos de todo jeito, de toda qualidade. Então, vão conhecer, entrem no sex shop, vão saber o que existe, vão saber que novidades que a gente pode encontrar. Porque a vida sexual da gente, ela reflete na nossa vida do nosso cotidiano, né? Porque quando a gente está bem sexualmente, a gente tem uma energia positiva, e essa energia positiva, ela se reflete nas nossas relações, inclusive nas nossas relações com os nossos filhos, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, né, que a gente está desde pequenininho influenciando os nossos filhos, desde a hora, né, que eu costumo dizer, quando a gente escolhe o nome do menino, quando a gente escolhe o nome da menina, quando a gente sabe, vou ter um menino, vou ter uma menina, o que acontece com a cabeça da gente? A cabeça da gente é exatamente, começa logo a pensar, qual é a roupa de menino, o que é que menino faz, o que é que menina faz. Então a gente já vai criando um modelo que a gente começa a transmitir para os nossos meninos e para as nossas meninas. Quando eles são pequenininhos e eles, correspondem àquilo que a gente tem em mente, correspondem às nossas expectativas, a gente faz o quê? A gente bate palma, a gente estimula, né? Então, quando, por exemplo, a sua menina, ela pega e pega um estojo de maquiagem, e ela vai lá e se maqueia, e ela, ela começa a se pintar, como ela vai ser vaidosa igual a mãe, ela vai ser vaidosa igual a avó, vai ser vaidosa igual a tia. Mas se o menino faz isso, a gente muitas vezes pega e desestimula o menino dessa coisa de maquiagem. Isso não é coisa de menino. Por quê? Porque a gente tem na nossa sociedade determinados padrões de comportamentos que foram estabelecidos. Não que esses comportamentos sejam naturais das pessoas, mas sim, dependendo do núcleo familiar, do contexto social que essa criança está inserida, ela vai aprendendo que aquilo é coisa de menino, que aquilo é coisa de menina. E aí a gente vê hoje, mas hoje os meninos e as meninas estão com um comportamento muito diferente. Sim, estão. Por quê? Porque essa nossa sociedade hoje já não está mais tão rígida nos brinquedos. Hoje os meninos já podem brincar de boneca. É claro que a gente vê ainda muitos pais, muitas mães que ficam, meu filho vai brincar de boneca. E aí você não é para você brincar de boneca. E quando ele casa, que tipo de pai é esse seu filho? É o pai que cuida? É o pai que atua, que exerce o seu papel de também cuidador? Porque hoje, essa geração de hoje de pais, e vocês já viveram isso, já começaram a viver isso, e hoje cada vez mais, tanto o menino quanto a menina são os cuidadores da sua família. Não tem essa, quem cuida é a mãe e o pai trabalha fora. Não, porque o pai trabalha fora e a mãe também trabalha fora. Então, que menino é esse que eu estou criando? Que menina é essa que eu estou preparando? Que visão eu tenho de homem? Que visão eu tenho de mulher? Porque essa mesma visão que eu tenho para o meu filho é a que eu tenho para comigo. Então, essa reflexão é uma reflexão importante da gente fazer quando a gente está se relacionando com eles. Quando a gente está se relacionando com a gente, na verdade, né? Para que ela interfira de um jeito positivo nessa relação com eles. A gente vê, por exemplo, né, que muitas vezes nas atividades de casa, a gente sempre prepara as nossas meninas para serem as meninas que vão atuar para ajudar a gente a pôr a mesa, para lavar o prato, para cozinhar. Os meninos vão cozinhar se ele for chefe, né? É uma coisa diferente. Os meninos vão cozinhar porque eles, cozinhar agora virou uma coisa de status. Não, os meninos vão cozinhar porque menino também cozinha.
As meninas vão cozinhar porque menina também cozinha, mas cozinham se isso for uma habilidade deles, algo que foi desenvolvido, que foi passado com carinho, que foi passado com entusiasmo, que gerou neles um status, né, na família, que eles gostam de ser isso que eles estão sendo. Então, essas questões a gente vê que vai, né, acontecendo, que vai transparecendo na forma de como eu encaro esses comportamentos, né, que são colocados como de meninos ou como de meninas. Né? A gente vê isso também, por exemplo, nas escolhas profissionais. Quantas vezes em casa a gente mesmo, sabe, estimula muito mais os nossos meninos a serem bons em matemática e muito mais as nossas meninas para ler, por exemplo, enquanto ambos precisam ser estimulados tanto para ler quanto para ser bons em matemática, porque essas habilidades vão ser importantes na vida de ambos. Então, vamos começar a refletir sobre como eu estou me comportando em relação a essas questões. Como eu estou me relacionando com meu filho ou com minha filha? Faço diferença em determinadas situações porque ela é menina ou porque ele é menino? Né? Porque isso se reflete. A forma como eu considero essas questões vão se refletir na forma como eles vão se olhar, na forma como eles vão se ver. Inclusive quando eles se tornarem adultos, se tornarem adolescentes. Porque nesse momento da adolescência é um momento que é aquele momento que eles estão passando, né, dessa transformação de corpo e jeito de ser criança para agora vir a ser adulto, né? Para agora vir a ser gente, né? Como a gente mesmo fala, eles estão virando gente. Tá virando gente significa o quê? Ter a sua própria vida. E ter a sua própria vida inclui a sua sexualidade. Porque pensa comigo, a nossa vida ela se constrói a partir de novos relacionamentos que a gente estabelece na nossa vida. E muitas vezes esses novos relacionamentos é o nosso projeto de vida familiar. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer sexo. No mínimo, a gente precisa fazer sexo para poder os filhos nascerem, porque os filhos não vão nascer se a gente não fizer sexo. Então, para fazer sexo, a gente precisa se tornar pessoas atrativas e a gente precisa convencer o outro a querer fazer sexo com a gente. Claro, não é convencer, pegar na mão e ficar ali convencendo, mas a gente tem que despertar no outro esse desejo de fazer sexo na gente. E como é que nós estamos criando os nossos filhos? Nós estamos criando os nossos filhos para viver a sua vida sexual? Ou nós estamos criando os nossos filhos para embutir a sua vida sexual? Para trancafiar a sua vida sexual? E por que estamos fazendo isso se é da natureza humana que a espécie se perpetue, e para que ela se perpetue, a gente precisa se relacionar com o outro, e para uma pessoa se relacionar com a outra, precisa aprender sobre o seu corpo, precisa aprender sobre as suas sensações, precisa aprender sobre os seus sentimentos, precisa aprender a ser. E quem é o modelo que faz eles aprenderem a ser? O pai e a mãe. Só o pai e a mãe? Graças a Deus, não. Nós somos modelos muito importantes, mas não somos os únicos, não é? Ainda bem que os nossos filhos, eles têm outras possibilidades também de modelos, porque se eles derem um azar de pegar um modelo de pai ou de mãe, que, sabe, não tem a menor abertura, que lida com a sexualidade de uma forma pesada, que, sabe, que vive angustiado, que não consegue ver alegria na sua vida, não consegue ver alegria na vida dos seus filhos, vai ser muito ruim para eles, né? Então, claro que isso vai pesar na vida desse menino ou dessa menina, vai pesar na vida deles. Mas eles também têm outras possibilidades de modelo. E essas outras possibilidades de modelo tá onde? Tá na mídia, tá no professor, tá na professora, tá no padrinho, tá nos amigos, tá numa série, né, na sua rede social. Essa rede social traz para eles outras referências também. Agora, tenham em mente que nós somos, como pai e mãe, nós somos os principais modelos da vida dele, seja para imitar ou seja para rejeitar. A gente precisa saber que modelo eu quero ser, o que ele rejeita ou o modelo que ele admira. E isso
não é? Eu tenho certeza absoluta que a gente nunca quer ser rejeitada, a gente quer ser o modelo que eles admiram. Né? Um modelo que faça bem a vida dos nossos filhos, porque é tudo que a gente quer, que os nossos filhos sejam felizes, que os nossos filhos se deem bem. Né? A Patrícia diz aqui, ela tem um filho de 11 e outro de 12. Como dizer que pai e mãe vão namorar? Conversando com eles, pergunte para eles se eles sabem o que eles pensam de namoro, se eles sabem o que é namoro. E se eles disserem que sabem o que é namoro, pergunta para eles, né, se eles sabem que mamãe e papai namoram, né? Se ele disser, não, a gente não sabe. Pois é, mas a gente namora. Então, quando a gente tá de mão dada, a gente tá namorando. Quando a gente dá um beijo um no outro, a gente tá namorando. Agora, tem vários jeitos da gente namorar. E tem um momento que a gente gosta de namorar sozinho, eu e ele, porque a gente quer ficar mais junto, a gente quer trocar nossos carinhos um com o outro. E aí você vai conversando com eles. Mas começa perguntando primeiro o que é que eles já sabem de namoro. E o que é que eles pensam de papai e mamãe namorarem. Porque às vezes, Patrícia, a gente tá cheio de dedos sem saber como abrir essa conversa, né, com os nossos filhos, e eles já sabem. Eles já sabem, só que como eles percebem que você pode ficar constrangida deles saberem, eles acabam fingindo para você, né, que eles não sabem. Isso aí agora me lembrou o meu irmão. O meu irmão, a minha mãe, ela não tem nada a ver com sexualidade, mas a minha mãe, ela tinha um prazer tão grande com a fantasia do Papai Noel na vida da gente, não é? Que ela queria tanto que a gente acreditasse em Papai Noel, ela fazia do Papai Noel uma coisa tão maravilhosa, que o meu irmão, quando ele descobriu que o Papai Noel não existia, né, que a mamãe era que era o Papai Noel, na verdade, o que acabou acontecendo? Ele ficou constrangido de dizer a ela que ele sabia que o Papai Noel não existia, porque ele não queria que ela ficasse triste, porque para ela era uma felicidade tão grande essa história do Papai Noel, que ele ficou constrangido de dizer para ela que ele já sabia que Papai Noel não existia. A mesma coisa vai acontecer também, pode acontecer também com os filhos em relação ao sexo dos pais, ao namoro dos pais. Às vezes, a gente, a gente coloca tanta dificuldade e nega tanto as conversas ou o próprio namoro, né, entre os pais, que os filhos ficam assim, não é possível, não posso pensar isso do meu pai e da minha mãe, acho que eles não namoram, não. Não, eles devem namorar, mas eu nem vou dizer para ela, porque senão ela vai ficar constrangida pelo fato de eu saber que eles namoram. Claro, a gente não precisa entrar em detalhes do que a gente faz no namoro, né? Mas a gente pode sim, deve, com tranquilidade dizer, papai e mamãe namoram, isso é uma coisa boa. Então, quando a gente enxerga esse namoro como uma coisa boa, como uma relação positiva na vida de um casal, como é de fato, um casal que não tem um bom namoro, não é um casal que vive com uma energia, legal dentro de casa. Acaba ficando aquela coisa de mesmice, sem graça. E é esse modelo que a gente vai passando. É esse modelo que a gente vai mostrando. Agora, quando existe uma energia entre o casal, é outra história. Esse casal mostra uma leveza, esse casal mostra para os filhos que se relacionar com o outro é uma coisa muito boa. Que se relacionar com o outro tem respeito, que se relacionar com o outro dá prazer, que se relacionar com o outro faz parte da nossa vida. Então são essas mensagens que a gente está passando sem a gente saber no nosso dia a dia com eles, né? E como eu falei para vocês, quando eles chegam na puberdade, eles estão nesse momento que eles estão virando gente, né? Eles estão se transformando, e nessa transformação, eles estão se transformando para criar esse mundo, essa capacidade de se relacionar com o outro. E nesse momento que eles estão se transformando para ter essa capacidade de se relacionar com o outro, eles vão passar por fases. Uma das fases, eles vão tentar aprender a ser sexualmente do sexo que eles são, daquilo que esperam que ele seja, ou do que ele espera ser em relação a uma outra pessoa no seu papel sexual. E nessa hora, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar os modelos que eles têm aqui na sua mente. Como eu falei para vocês, eles têm vários modelos, mas o modelo de mãe,
para a menina e o modelo de pai para o menino, na sua formação, né, de como ser mulher, de como ser homem, no seu papel sexual, isso vai ser muito forte. Essa busca, eles vão buscar. Ah, vai ser igualzinho? Não, igualzinho não. É uma referência que eles têm. Né? E eles estão, por exemplo, nessa idade, teve muitas de vocês que colocou aí, minha filha está com 12 anos, meu filho está com 11 anos. Essa é a idade crucial, que essa é a idade dessa formação, eu não digo transformação, é a transformação do corpo de criança em adulto, mas é a idade da formação do como ser. O Samitiba dizia que quando eles nascem pequenininho, o que importava eram os cromossomos, né, que daria a eles a sua genética. E agora, aqui na adolescência, é o como somos. Né? Como somos é o que eles estão aprendendo a ser, é o que eles estão, né, ali se formando. E essa formação tem nela, né, na sua essência, o modelo do pai, o modelo da mãe, seja para seguir ou para rejeitar, como eu já coloquei aqui para vocês. Né? E nessa faixa etária aí, né, dos 11, 12, 13, que eles estão aí em plena entrada da puberdade, esse é um momento que começa essa formação, aonde eles começam agora não apenas a imitar por imitar, como eles imitavam quando eram pequenininhos, imitava a voz, o jeito de andar, você olhava para eles e assim, parece o pai falando, parece a mãe falando, é igualzinho, olha o jeito dele. Né? Você vê, inclusive, por exemplo, filhos adotivos, é muito comum a gente ver isso. Não tem nada da genética dos pais, mas tem do como somos, né? Ele tem da genética do como somos, eles vão pegando o jeito de ser, eles vão pegando o jeito de pensar, o jeito de agir. E nessa idade da formação do ser, do como ser, eles vão pôr em prática isso, eles vão exercitar, eles vão agora experimentar de fato ser daquele jeito, ou não ser daquele jeito, ou buscar outras referências, porque a gente traz vários modelos na nossa vida. Não é? E o nosso, como pai, como mãe, tem ali um papel principal. Depois eles vão se preparar para lidar com essa outra pessoa. Então, que tipo de menino, que tipo de menina, ou seja, que tipo de homem, que tipo de mulher, nós, como mães e pais, estamos preparando os nossos filhos para despertar que tipo de interesse sexual? Não é? Para despertar o interesse em que tipo de pessoas? Em pessoas que podem ser abusivas ou em pessoas que podem ser interessantes, que podem ser pessoas que de fato vão complementar a vida deles, que vão ser pessoas que eles vão poder fazer uma troca. A gente está preparando os nossos filhos e as nossas filhas para se relacionarem de que forma com essas pessoas? Porque tudo isso está se formando nesse período da adolescência, da puberdade e adolescência. E mais, quando eles estão de fato na adolescência, né, que eles começam a namorar, que eles começam a ficar agora mais vezes com a mesma pessoa, quando aquela pessoa passa a ser do interesse deles ou delas, então, que tipo de vida sexual eles estão tendo? Né? De que forma eles estão encarando as suas sensações sexuais? É de uma forma saudável? É de uma forma responsável? É de uma forma prazerosa? Tudo isso a gente passa para eles quando a gente está criando os nossos filhos. E eles vão pôr em prática aí, quando eles chegam lá nos seus 15, 16, 17 anos, que eles começam a namorar, eles estão pondo em prática. Vão observando. Observa o comportamento deles. O comportamento deles vai espelhar muito daquilo que nós estamos passando. Mas eu não ensinei isso, meu filho está fazendo isso. Eu não ensinei, né? Como, por exemplo, teve outro dia, uma mãe veio me dizer, eu não ensinei meu filho, a ter tanta intimidade assim com a namorada, e bastou eu sair de perto um pouquinho e ele já estava tendo intimidade com a namorada. Mas tem coisas que a gente não ensina, mas tem coisas que eles aprendem não só de nós, tem coisas que eles sentem, tem coisas que a construção da relação também faz ele aprender. Agora, tem muita coisa de como ele vai se portar nesta relação que ele está usando como modelo que ele traz dos pais, modelo que ele traz da mãe, porque
ele vai fazer suas escolhas baseadas nos modelos que ele tem na sua mente. No caso dos meninos, ele vai se relacionar com a menina a partir da forma como ele se relaciona com a sua mãe, a partir da forma do modelo de mulher que a sua mãe introjetou nele. Que ela disse que mulher era, que mulher suportava, que mulher aceitava. Então, muitos dos modelos que a gente passa para os nossos meninos é como ele vai se relacionar com uma menina. E muitos dos modelos que a gente passa para as nossas meninas, que os pais passam para as nossas meninas, é como elas vão se relacionar com seus meninos, com seus namorados. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento, né, do processo do desenvolvimento afetivo e sexual deles. Até que eles, de fato, começam a experimentar. Então, que vida sexual é essa? É uma vida saudável? É um modelo de relacionamento, né, de convivência com a sua sexualidade saudável? Eu ensinei para minha filha que ela tem direito ao prazer, que ela não está ali à mercê do desejo do outro. Então, se a minha filha acha que ela tem que ter a sua primeira vez porque o seu namorado quer uma prova de amor e ela cede, que imagem de mulher, né, a gente passou? Que comportamento é esse? Se eu não estou perto para ajudar, a orientar, porque, não é porque eu passei que não tem mais jeito, não, continua tendo jeito, graças, né? A gente está ali, mas a gente precisa estar perto, a gente precisa ter refletido, a gente precisa estar olhando e observando, porque quando a gente faz esse movimento, a gente consegue fazer uma intervenção. Epa, filha, se um dia eu te passei, sabe, que a gente tem que dar prova de amor, sabe, eu te passei enganado, não é bem assim não, muito menos uma prova de amor que lhe machuque depois, que você não está pronta para se sentir em condição de dar essa prova de amor. Se é uma prova de amor que é algo que vai me fazer bem, vai fazer bem ao outro, não tem problema nenhum. Agora, se é uma prova de amor que vai fazer bem ao outro, eu cedo ao capricho do outro, mas eu me machuco, essa prova de amor não deve acontecer. Essa prova de amor é uma prova de amor de risco. E ela precisa entender isso, mas ela só vai entender se ela puder contar com a parceria da sua mãe. Se ela puder contar com a sua mãe como mentora sexual dela. Se ela puder, se esse garoto, ele só vai, sabe, lidar bem também com a sua sexualidade, lidar bem com os seus relacionamentos, com as suas questões, se ele puder contar com seu pai como mentor ou com a sua mãe como mentora. A mesma coisa a menina. Porque, na verdade, não tem essa história, né? Pai conversa com o filho e é o mentor do filho e a mãe é a mentora da filha. Não. Pai e mãe, ambos são mentores dos filhos. Então, o mais legal é quando eles podem contar com os dois. Mas o pai não quer fazer parte, então tira tudo de cena? Não. Que ele possa, pelo menos, contar também com a mãe, não é? Ou ela possa contar com a mãe. Ou então... ela pode contar com o pai, então se só um pode contar, já é melhor do que nenhum. Então, é importante que esse um, então, faça o seu melhor para poder a gente conseguir ajudá-los a fazer dessa geração uma geração que viva melhor com a sua sexualidade, uma geração que viva de uma forma mais responsável, né? E não, eu não sabia que esse tipo de relacionamento eu podia engravidar. Mas não sabia por quê? Porque ninguém nunca, de fato, conversou. Muitas vezes as mães viram para mim e falam: Lena, você tem um livro para me indicar, para eu dar para o meu filho ler? Legal, eu acho muito interessante que os filhos leiam livros. Mas não é lendo um livro que ele, de fato, vai incorporar determinados conhecimentos. Mas sim a gente tendo a oportunidade de conversar, de desafiá-los, né, de questioná-los, de fazê-los refletir, deles criarem uma crítica sobre aquilo que eles estão vivenciando. E é aí que eu entro, né, com essa questão dos pais e das mães como mentores dos seus filhos, os mentores sexuais. Porque o mentor é essa pessoa. Não é a pessoa que vai lá de cima para baixo e diz: você tem que ser desse jeito porque é assim que eu quero que você seja. Não, o mentor questiona, o mentor traz experiências, traz sabedoria, traz alternativas para desenvolver o quê? A crítica. Porque esse é o nosso papel de educador. O nosso papel de educador é desenvolver no outro a crítica, dar a eles insumos e condições para que eles possam avaliar o que está acontecendo com eles e fazer desse conhecimento uma coisa muito boa para a sua vida. E não ter um conhecimento que ele não usa, né? Aquele conhecimento que fica ali parado, um conhecimento que não tem utilidade na vida dele. Isso não é conhecimento, né? Isso é só
como é que diz? Informação pela informação. E a informação pela informação não vai levar a esse tipo de atitude, não vai levar a esse tipo, né, de conhecimento e de vivência. Então, gente, o que eu quero hoje aqui é deixar para vocês essa reflexão e vou deixar aqui, né, um exercício para vocês me trazerem na semana que vem, no Pergunte para a Lena, né, que é a nossa live da semana que vem. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem com seus filhos. Pergunta para o teu filho, para a tua filha, não é? O que eles acham, o que eles... não o que eles acham, pede para ele uma coisa, para eles dizerem uma coisa que eles acham legal em você, ou seja, que eles admiram em você. Se eles disserem algo que foi alguma coisa do tipo que não tem nada a ver com a sexualidade, né, ou com o comportamento sexual, você pegar e dizer assim, você ser um pouquinho, afunila mais um pouquinho. Não, eu quero que você diga uma coisa que você admira na sua mãe, né, na sua mãe, no seu pai. Não pergunta só da mãe, não, pergunta do pai também. Na sua mãe, no seu pai, como casal. Porque aí você vai afunilando. Ou, se vocês quiserem, pode afunilar ainda mais, em termos, não é, dela como mulher, como uma pessoa sexualizada. Então, fala uma coisa que você admira e uma coisa que você não admira, que você não gosta. Pede para ele dizer duas coisas. Pede para sua filha ou para o seu filho dizerem só duas coisas. E escuta, aguenta o tranco, hein? Não vão desistir, não. Aguenta o tranco, porque é muito importante. Porque, de acordo com o que ele disser, ou ela disser, você vai conseguir. Se não tiver pai, pergunta só da mãe. Pergunta só da sua mãe. Pergunta só de você. Da sua mãe não, pergunta só de você. Ou se você tem uma outra pessoa, tem um homem, não é, que um padrinho, um tio, enfim, alguma pessoa que seja próxima, que seja modelo, que é quem tem uma interferência maior na criação dele, nesse sentido, você pode perguntar. Mas não precisa esticar para mais longe. Agora, para começar a conversa, né, vamos perguntar de você e quem tiver o pai por perto, né, ou se estiver se relacionando com o pai, pergunta também do pai, ou pergunta de vocês como casal. Ou se você namora com alguém, com outra pessoa, como é que você vê a sua mãe na relação com outro? Diga uma coisa que você vê na sua mãe que você admira na relação dela com fulano, com beltrano, com seu pai, ou enfim, tá? E pede para ele dizer. E outra coisa que ele não gosta. Pede para ele dizer uma coisa que ele admira e uma coisa que ele não admira, que ele detesta ou que ele não gosta, tá? Não precisa ser que detesta, mas que ele não gosta, que ele não acha legal, ou que ela não acha legal. E aí vocês conversem sobre isso. Puxe o assunto aí, ó, uma boa dica para vocês começarem uma conversa sobre sexualidade com seus filhos. E aí vocês abrem a conversa, abrem o diálogo com eles e conversa sobre esse assunto. Agora, conversar, gente, não é você falar, ficar se defendendo. É escutar por quê. Quando ele disser, a outra pergunta, por que você pensa assim? Ou por que isso lhe incomoda? Ou por que isso você admira? Porque é assim que a gente vai ouvir o que eles pensam. E ouvindo, a gente vai saber qual é o nosso próximo passo nessa conversa. E tragam para mim, na próxima sexta-feira, no Pergunte para a Lena, a gente vai conversar sobre essas questões. Se você está assistindo agora, você já sai desde agora com essa liçãozinha de casa. Se você estiver me assistindo gravado, também pode fazer e mandar. Se não puder estar aqui comigo ao vivo, pode mandar para o meu direct. Eu vou adorar receber os comentários de vocês sobre esse exercício com seus filhos, tá bom? Gente, então na próxima semana, às 13 horas, estou aqui de volta e nós vamos conversar, né? Aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu dar atenção aqui a Francisca, que ela colocou: quando meu filho mais velho me pegou no flagra, foi muito constrangedor. Até ele entender, tive que conversar, pois antes nunca tinha falado. Hoje consigo lidar bem melhor com minhas filhas e conversamos ainda. É pouco, mas bem melhor. Ainda tem dificuldade para conversar, mas já é bem melhor. Muito bom, Francisca. É de fato constrangedor quando pega no flagra, mas são essas coisas. A gente precisa encarar, né? Pegou no flagra, tem que saber o que foi que viu,
né? Eu sei que não é fácil, porque a gente não teve esse treino. A geração de vocês, embora a minha geração tenha sido muito menos treinada, a geração de vocês ainda sofre consequências. Se os seus filhos estão sofrendo as consequências, né, da educação que vocês receberam, vocês também sofreram consequências da educação que vocês receberam. E, portanto, eu sei da dificuldade que é falar sobre sexualidade, principalmente de fazer sexo. E é por isso que eu estou aqui com vocês toda sexta-feira. É por isso que eu tenho um curso voltado para as mães e para os pais, chamado Papo Firme, que é exatamente para ensinar como conversar, ir mais fundo nessas questões, para você aprender de fato como conversar com seu filho, com a sua filha, ser esse mentor, ser essa mentora do sexo, né? Ser a mentora da vida sexual deles, não do sexo deles, mas da sexualidade deles, tá? E tudo isso, gente, para que vocês possam viver com naturalidade, com leveza, né? Porque é isso que a gente quer na nossa vida. Uma relação leve com os nossos filhos, que nos faça feliz, não que nos deixe angustiada, sofrendo e irritada, principalmente nesse momento que eles estão se formando. Vê aí a importância do seu papel nessa formação do seu filho e da sua filha,